Apesar de nós termos idosos que chegam, né, na terceira idade com saúde, sem comorbidades, sem restrições, com boa capacidade funcional, muitos idosos chegam também nessa idade ao contrário. Então, muitas vezes chegam com comorbidades, chegam hipertensos, diabéticos, com artrite, com artrose, enfim. Então, por essas questões, é importante que a gente faça uma coleta de dados antes de iniciar o processo de treinamento com esse idoso. Assim como a gente faz com qualquer pessoa de qualquer idade, mas por nessa fase da vida a gente ter algumas complicações, né, que são mais específicas desse período, dessa fase, é importante que a gente tenha um pouco mais de cautela e um pouco mais de cuidado para que a gente consiga prescrever o treinamento de forma mais segura possível. Então, obviamente, né, o atestado médico ele é extremamente importante. Então, para o público idoso, é importante que você tenha acesso ao atestado médico. Para esse público, é até mais fácil de você conseguir, porque é um público que geralmente tem um maior cuidado com a saúde, é um público que geralmente vai, né, fazer consulta com os médicos. Então, atestado médico é uma das primeiras coisas que você tem que ter acesso. O Parquet, né, que é um questionário aí também que é importante de você aplicar antes de iniciar o treinamento com ele. É um questionário muito simples, né, de sim ou não. Ele consegue responder muito rápido, então o Parquet também é um questionário que pode te dar uma certa segurança, tá? Questionários, então, a gente tem uma gama de questionários, né, que abordam sobre a qualidade de vida e função desse idoso, saber se ele tem comorbidades associadas como hipertensão, diabetes, artrite, artrose, se ele tem alguma lesão musculoesquelética, se ele teve câncer, por exemplo. Então, é importante que você faça a coleta desses dados, tá? Porque essas comorbidades elas podem te dar uma direção muito grande na hora da sua prescrição. Então, você saber que é um indivíduo hipertenso, você já vai ter que ter mais cautela. Você saber que é um indivíduo diabético, vai ter mais cautela. Saber se é um indivíduo diabético tipo 1, tipo 2, se faz uso do medicamento ou se não faz, tá? Se tem artrose, artrite, se tem limitação, por exemplo, de movimento articular ou restrição articular por causa dessas alterações. Se teve câncer, qual foi o tipo de tratamento, quanto tempo que foi, né? Se tem alguma restrição ainda. Se faz uso de medicamento, então, como eu disse, se for um indivíduo hipertenso, às vezes ele pode fazer uso, por exemplo, de vasodilatadores, e isso influencia diretamente no exercício. Ele pode fazer uso, por exemplo, de um beta-bloqueador, que também faz diferença no exercício físico. Às vezes ele faz bloqueador dos canais de cálcio, por exemplo, que também vai fazer diferença na sua prescrição. Então, sabendo que ele faz uso de medicamento, você já vai ter mais atenção também durante a sua prescrição. Se ele faz uso, por exemplo, de remédio para diabetes, por exemplo, para controle da glicemia, né? Se ele é diabético tipo 2, mas tem que fazer uso da insulina, né? Se ele mede essa glicemia de forma regular, se ele tem cuidado com esse controle, você também tem que ficar atento, tá? Então, o medicamento ele pode gerar alterações fisiológicas que podem alterar, né, essas respostas durante o exercício e vice-versa. O exercício ele também às vezes pode potencializar o efeito desse medicamento. Então tem que fazer a listagem, tem que buscar a bula, tem que ver quais são os efeitos desse remédio. Muitas vezes o próprio idoso também já te descreve que ele faz uso de medicamento X, que às vezes deixa ele um pouco letárgico, às vezes um pouco sonolento, né? Então ter atenção com esses medicamentos. Postura, né? Muitos idosos eles começam a envelhecer e começam a aumentar a curvatura da região torácica. Então, muitos idosos eles são hipercifóticos, isso influencia na respiração, isso influencia na marcha, tá? Então, observar essa postura, porque quando o idoso ele começa a se curvar, ele muda o centro de gravidade dele, então ele tem maior chance, por exemplo, de sofrer quedas por essa alteração do centro de gravidade. Avaliar a marcha, né? O idoso, né, quando ele é muito frágil também, ele começa a perder muita força, ele começa a ter aquela marcha muito curta, né? A amplitude da passada é muito pequena. Isso também aumenta o risco de queda, por exemplo, do idoso, principalmente associado, por exemplo, às alterações posturais. Avaliar a força, né? Tem um teste de sentar e levantar, que é um teste bacana aí, tá? Avaliar a força dos membros também, para ver como que esse idoso está reagindo.
fazer teste de equilíbrio, né, para ver como é que está o equilíbrio desse idoso, se ele consegue ter um bom equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico, avaliar a flexibilidade desse idoso, e também existem testes de VO2 máximo indireto, né, testes aí de curta duração que você pode aplicar nesse idoso para avaliar como é que está essa capacidade cardiorrespiratória. Então, nesse slide aqui, a gente falou de algumas coisas que são importantes, né, para a gente ter acesso, para a gente saber como que a gente vai prescrever para esse idoso. Então, como eu disse, às vezes você vai pegar um idoso que não faz uso de medicamento, que é um idoso que está teoricamente com uma boa capacidade funcional, boa qualidade de vida, é um cara que está ativo, mas em contrapartida você pode pegar, né, idosos mais frágeis, então tem capacidade funcional ruim, qualidade de vida ruim, função ruim, tá? Às vezes apresenta comorbidades associadas, como hipertensão, diabetes, tá? Câncer, às vezes já teve quadro aí de câncer, faz uso de medicamento, então você tem que saber qual é a ação desse medicamento para ver se influencia no exercício ou vice-versa, se o exercício pode influenciar na ação desse medicamento. Avaliar a marcha desse idoso, como é que ele está andando, se ele anda muito curvado, se ele tem uma hipercifose muito acentuada, tá? Avaliar a amplitude dessa passada, se ele anda muito inclinado, né? Tudo isso pode favorecer, por exemplo, o risco de queda. Eu falei com vocês em outra aula, né? E a queda pode gerar fratura, se tem fratura, às vezes tem que fazer cirurgia, se faz cirurgia, às vezes tem que ficar internado, e muitas vezes o idoso ele vai a óbito, tá? Por causa da queda e das complicações dessa queda. Tá? Avaliar a força, né, que é extremamente importante, que eu falei com vocês, porque a força ela não somente gera alteração da força, mas ela gera alteração de várias outras capacidades físicas também, então influencia no próprio equilíbrio, na agilidade desse idoso, tá? Na explosão desse idoso, velocidade de reação. Tá? Então, a gente tem que fazer essas avaliações, coletar esses dados, ter um atestado médico para segurança nossa, realizar o questionário de Parquet, tá? Que é um questionário aí simples de aplicar também. Como eu disse, existem questionários de qualidade de vida, de função, e coletar todos esses dados importantes sobre a vida do idoso para que você tenha a maior segurança possível durante a sua prescrição. E você também sabendo todas essas informações, você vai ter maior cautela durante a execução do treinamento, porque você já sabe mais ou menos o que pode acontecer. Então, como eu disse, ele faz uso, por exemplo, de insulina, né? Às vezes a alteração, por exemplo, de resposta, né, dele, às vezes ele fica um pouco mais letárgico, se ele começa a ficar um pouco desorientado, você pode imaginar que seja decorrente da insulina, ou que pode ser decorrente, às vezes, da glicemia dele, né? Ou até mesmo um medicamento que ele faz uso para hipertensão, por exemplo, né? Então, muitas vezes, num período que está muito quente, o vaso ele dilata, e às vezes ele toma um medicamento também que é um vasodilatador, e aí potencializa, a pressão dele às vezes cai, né, abaixo de valores normais, e ele começa a ficar, se sentir mal, ele começa a ficar meio letárgico. Então, entender, né, a ação desses medicamentos e o que ele usa, né, vai te facilitar durante o treinamento também. Tá bom? Então, aqui eu disse para vocês algumas coisas que vocês podem coletar que são extremamente importantes antes de você prescrever o treinamento para o idoso.